O patrão rico choca-se ao conhecer a jovem humilde e seus 3 irmãos CEO bilionários. Em uma noite esplendorosa, sob um céu de estrelas, Miss entrou em um mundo que parecia um sonho distante. O jantar no luxuoso salão da família Gu estava repleto de coisa cara e rara. O brilho dos cristais refletia a opulência em cada canto da sala, enquanto os murmúrios dos convidados ecoavam como um canto suave de hipocrisia. Ela sentia um aperto no peito, uma mistura de insegurança e determinação. Ao seu lado, Guanin, seu marido, parecia mais distante do que nunca. A humilhação escondida atrás de seu sorriso de ouro era palpável. Era tudo novo para Miss. Ali, cercada de perfumes caros e risadas ensaiadas, ela se sentia como uma gota d'água em um oceano profundo. Quando o assunto da gravidez surgiu, ela se preparou para a tempestade. O olhar frio de Guanin a atingiu como um raio. Não era para ser assim, pensou, enquanto ele se afastava de suas raízes, como se agora, por ser bilionário. Seus 3 irmãos, milionários e poderosos, assistiam da mesa, sussurrando planos e estratégias, prontos para protegê-la do que estava por vir. Eles sabiam que a dinâmica havia mudado, que a verdade sobre suas origens poderia virar o jogo a favor dela. Miss respirou fundo, seu coração batendo forte. Era hora de revelar seu segredo. Ao olhar para Guanin, ela controlou a ansiedade que quase a paralisava. Eu sou filha de Gugu, disse ela, a voz firme apesar do tremor. O salão, que antes burburreava, caiu em um silêncio inquietante. As expressões nos rostos dos convidados mudaram. O choque foi palpável. Como sempre, havia aquela tensão no ar, como um fio prestes a romper. Guanin ficou pálido, perdeu suas palavras, enquanto Miss se erguia lentamente. O peso da herança que ela não sabia que carregava agora parecia tanto um presente quanto uma maldição. A mesa estava repleta de opulência, mas a avareza do mundo de Guanin nunca pareceria tão fria. Ela se sentia empoderada, e a imagem do amor deles, antes doce, agora se tornava amarga. Ele estava dividido. Podia ouvir o sussurrar de suas novas relações ricas, que diziam que seu amor por Miss deveria ser abandonado, como uma roupa velha. Mas a chama ainda ardia dentro dela. Ela não estava sozinha. A tensão crescia. O pedido de casamento de Guanin, apressado e impulsivo, estava no ar, pairando como uma nuvem de tempestade. Miss hesitou. Amo você, mas será que isso é por amor ou status? A angústia e a esperança colidiam dentro dela como um turbilhão. O que ocorreria a seguir? Estariam dispostos a romper as barreiras do amor e do status? Um silêncio sepulcral tomou conta do salão, enquanto a expectativa pulsava entre eles. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Miss sentiu o peso do silêncio como uma sombra interminável. O salão, antes vibrante, agora se tornara um poço de expectativa. Aqueles olhos, antes tão despreocupados, agora a observavam com um misto de curiosidade e desprezo. O mundo de Guanin parecia estar à beira de uma ruptura dramática. Uma tensão palpável pairava no ar. Os murmúrios começaram a aumentar, como um mar de ondas furiosas. Antes que Miss pudesse processar a revelação que acabou de fazer, um grito estridente cortou o salão. Todos se viraram, e uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos em brasa, entrou pela porta principal. Ela era uma figura familiar. Era Lin, a irmã perdida de Guanin, que havia desaparecido anos atrás. A presença dela trouxe um frio ao ambiente, como se um lobo tivesse invadido um rebanho de ovelhas. Vocês! Lin gritou, apontando para Guanin e Miss, suas mãos tremendo de raiva. Você pensou que poderia esquecer de mim? Você pensou que poderia me deixar para trás? Miss ficou paralisada. Lin parecia uma tempestade fervente. Seus olhos brilhavam como brasas. Guanin estava em estado de choque, sua pele pálida contrastando com a atmosfera tensa. O que você está fazendo aqui, Lin? A voz dele era um sussurro, quase um pedido de desculpas. Lin riu, mas era um riso entorpecente, sem alegria. Estava esperando você me perguntar. Você não consegue fugir do seu passado. Eu sou seu retorno ao que você tentou enterrar. O murmúrio se transformou em sussurros ansiosos. Lin é irmã de Guanin? O que aconteceu com ela? Mas ela estava morta. As vozes carregavam incredulidade e fascínio, como uma plateia assistindo a um drama de causar impacto. Miss sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O segredo, que se apegava cada vez mais a ela, tornara-se um fardo ainda maior. A reviravolta não era apenas sobre suas origens, mas sobre a própria raiz de Guanin e sua própria relação instável. Você não sabe o que aconteceu comigo, disse Lin, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Fui abandonada, deixada para morrer em um orfanato. E agora você, Guanin, você se esconde sob essa fachada de riqueza, enquanto eu sofri. Miss observava a cena, seu coração acelerado. Ela não sabia se deveria defender Guanin ou a irmã. A revelação de Lin era um soco no estômago. A verdade cruel, achatando seu espírito. Ela lutava contra a dor, mas também contra uma nova onda de compaixão. Lin estava quebrada, uma ferida viva, e estava prestes a explodir. Você não é a única que lutou, Guanin respondeu, mas havia um tremor em sua voz, indicando que ele sabia que não tinha argumentos. A vida não foi fácil para ninguém. Eu fiz o que pude, não me culpe por ter me deixado para morrer? Lin cortou, com raiva. Você só se importa com sua nova vida, com suas novas riquezas. Não se esqueça de onde você veio. O salão estava em chamas com as emoções. Todos observando, absorvendo cada palavra como um veneno. Miss não sabia o que fazer. Seu coração disparando com cada revelação. Guanin, no auge da sua nova vida, provavelmente nunca imaginou que seu passado voltaria assim. E, ao mesmo tempo, a conexão dela com Gugu agora parecia uma maldição, pois a dor de Lin ecoava em seu coração. O que isso significará para nós? O murmúrio de Miss surgiu como um aviso de que a calamidade estava prestes a acontecer. Mas a pergunta pairou no ar, sem resposta. Lin se virou, seus olhos fixos em Miss. Você pensa que é parte disso? Você acha que terá um final feliz? Você não conhece o verdadeiro Guanin. Ele sempre deixará aqueles que ama para trás. E nesse momento, aconteceu o inesperado.
As luzes do salão piscariam e em um instante uma explosão ensurdecedora rompendo pela porta principal. O vidro se estilhaçou e todos se encolheram com estrondo. A molecada rica que antes sussurrava, agora estava em pânico, a cena transformando-se num caos instantâneo. Miss foi levada pelo impulso da multidão, enquanto os gritos ecoavam e o horror se instalava. Mas ela ainda ouvia o sussurro de Lin. O passado nunca nos deixa ir. E nesse último eco, um novo mistério também despertava no ar, deixando todos se perguntando sobre a verdadeira conexão entre Guanin e Lin, e como tudo isso afetaria o destino de Miss. O futuro nunca pareceu tão incerto. A explosão ecoou como um trovão, fazendo o salão tremer. O estrondo quebrou a tensão, mas trouxe consigo um novo pânico. As luzes piscavam, criando sombras dançantes nas paredes. Miss sentiu um frio na Gritos e choros se misturavam, desorientando todos. Precisamos sair! Guanin gritou, puxando Miss pela mão. Mas ela estava paralisada. Olhares aflitos, todos em sua direção. As vozes se tornavam um eco distante. Lin permanecia. Sua expressão de furor agora se mesclava com um novo tipo de medo. O caos a cercava. E Miss percebeu que Lin poderia ser uma aliada ou uma inimiga fatal. Enquanto Guanin puxava Miss, Lin, com os olhos brilhando de revolta, gritou: "Não se esqueça de mim! Eu sou parte da história dele." Era um ultimato, um grito de guerra. A multidão estava tão apavorada que ignorou por completo a figura frágil que estava no centro de todo aquele tumulto. A porta se estilhaçou e uma sombra alta e escura apareceu sobre a entrada quebrada. Um homem de terno impecável e olhar gelado avançou. Com passos firmes, ele se dirigiu à multidão. Era Alex, um velho rival de Guanin, conhecido por suas táticas cruéis e falta de escrúpulos. Ele estava ali, mas não era por acaso. Sua presença era uma tempestade se aproximando. "Miss!" Alex chamou, o nome dela soando como um aviso. "Você realmente acha que pode se esconder das verdades que seu passado contém?" A voz dele reverberou e a multidão hesitou, as bocas se fecharam. Todos estavam em choque, mas Miss sentiu o sangue correr em suas veias. Estava prestes a descobrir mais do que queria saber. Qual a sua relação com ela? Guanin indagou, seus olhos chamuscados de confusão e raiva. Alex riu. Uma risada baixa e cortante. "Ha, Guanin! A verdade é que Miss é muito mais do que você imagina. Ela não é só filha de Gugu. Ela é irmã da Lin." A revelação entrou como uma faca afiada, cortando todas as mentiras que Miss havia acreditado. O salão ficou em silêncio absoluto. Miss sentiu o mundo desabar sob seus pés. Não fazia sentido. Como sua vida inteira poderia ser um jogo de marionetes? Lin, sua rival, sua irmã, o passado dela estava mais entrelaçado com Guanin do que ela jamais poderia imaginar. Lin pareceu momentaneamente estupefata, não conseguindo processar as palavras de Alex. A expressão dela vacilou entre raiva e uma esperança confusa. "Você está mentindo!" gritou, mas sua voz tremia. Guanin olhou para Miss, a expressão dele misturando amor e incredulidade. "Por que você não me contou?" Miss perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor da traição começava a ferver dentro dela. O chão parecia desmoronar, enquanto Alex, com um sorriso de vitória, a encorajava a dar um passo em direção ao abismo. A vida nunca foi só sobre status e riqueza, querida. Você é filha de uma linha de sangue que sempre foi oculta. Você não tem apenas um legado, mas um destino, ele disse. A cada palavra, como um golpe na alma de Miss.
Ela não sabia o que pensar. O que isso significava para seu amor por Guanin? Estavam todos ali, as vidas delas entrelaçadas numa rede de mentiras e segredos que cada um havia escondido. As luzes tornaram-se instáveis, piscando freneticamente, deixando todos em um estado de alerta, e, naquele momento, uma nova explosão de luz cortou o ambiente, como um flash de fotografia, antes de mergulhar a todos em um mais profundo silêncio. O futuro era um labirinto, e Miss estava no centro. Perdida, mas mais determinada do que nunca a descobrir a verdade detrás das mentiras que a cercavam. O que viria a seguir? O tempo responderia. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Miss sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Alex reverberavam em sua mente como um eco distante. Irmã de Lynn? Isso não fazia sentido? O salão estava paralisado, os olhares fixados nela. Um misto de espanto e confusão dominava cada canto. Guanin, ao seu lado, a observava como se tentasse decifrar um enigma impossível. Você é doida! Isso é uma loucura! Lynn, a irmã perdida, estava com o rosto vermelho de raiva e descrença. Enquanto isso, Miss lutava para colocar a cabeça em ordem. Sua vida, que mal havia começado a se ajustar, estava desmoronando diante de seus olhos. O peso das revelações a sufocava. Não! Não! Ele está mentindo! Miss gritou, sua voz carregada de desespero. Não pode ser verdade! Mas mesmo enquanto falava, uma parte dela começava a questionar. Havia algo naquele olhar de Alex, um brilho de certeza. Então outra explosão, um último estrondo, mais intenso que antes. O ar se encheu de vidro quebrado e fumaça. Gritos ecoaram. A multidão entrava em pânico novamente. Vamos sair! Guanin gritou, puxando Miss pela mão. Mas o caos era demais. As pessoas se empurravam e o medo estava em cada rosto. Miss olhou para Lynn e por um instante reconheceu a dor refletida ali. Elas eram irmãs. Vocês duas são apenas peças em um jogo maior, Alex falou, com a frieza de quem já conhecia o resultado das apostas. A multidão começou a se dispersar. Mas o drama estava longe de acabar. O olhar de Lynn se tornava um campo de batalha entre fúria e medo. A revelação a machucava, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade obscura. Você pode não saber o que significa ser parte disso. A vida de vocês é como uma armadilha. Guanin estava tão focado em seus sonhos que se esqueceu do passado. Alex se tornou o maestro da orquestra do terror. A multidão agora era como um animal selvagem, desesperada por saída. Miss tentou encontrar seu espaço no meio do tumulto, mas as palavras de Alex asseguravam: você não percebe. O legado de Gugu não é só um status ou um nome. Está cheio de segredos que podem devorar vocês. Enquanto a fumaça adensava, Miss olhou para Guanin. Seus olhos estavam cheios de perguntas. O que mais você escondeu de mim? A voz dela saiu como um sussurro, apesar do barulho ao redor. O olhar dele se tornou um mar de incertezas. O que ele sabia? A verdade é que você pode ser muito mais perigosa do que imagina. Alex continuou, como se fosse um oráculo. Se o passado voltar a buscar você, quem você realmente é pode se tornar sua pior maldição. Aquela frase cortou como uma faca, fazendo-me sentir um frio na espinha. Ela nunca desejou poder. Só queria amor, aceitação. Então um novo silêncio começou a tomar conta. Lynn, que parecia prestes a ceder ao desespero, levantou a cabeça.
A verdade não nos deixa, ela gritou, sua voz cheia de uma urgência impiedosa. E se isso for tudo o que temos, que seja assim. O olhar dos convidados se alternava entre espanto e um tipo de apreciação macabra. As expressões eram claras. Todos sabiam que algo muito maior estava em jogo. A identidade de Miss, tão moldada por suas origens humildes, estava se torcendo em uma camada de ricos segredos. Enquanto Miss tentava entender a nova realidade, as luzes novamente piscavam e um novo grito brotou de uma das entradas do salão. Era uma mulher furiosa e ela estava coberta de sangue. O olhar dela focou Miss com uma intensidade que paralisou a todos. Miss, ela gritou com uma fúria intensa, você não vai escapar da verdade. Você precisa saber? Sou a sua mãe. O tempo parou. O caos ao redor desapareceu. O choque que permeava todos no salão era quase palpável. Miss sentiu seu coração disparar e a sala escureceu ao redor dela. O que significava aquilo? Como tudo isso se entrelaçava? A sala havia se transformado em um labirinto de mistério, e ela estava no centro, sem saída à vista. Miss ficou paralisada. A sala havia congelado, como se o tempo tivesse parado assim que as palavras "sou a sua mãe" saíram da boca da mulher ensanguentada. O bombardeio visual e sonoro do salão desapareceu. Sua mente sunia, presa em um ciclo de incredulidade. A figura da mulher, coberta de sangue, era um misto de terrível e familiar. O que significava aquilo? Miss não conseguia processar. Não, não pode ser. Você é uma estranha. O grito de Miss rasgou o silêncio como um punhal. A ideia de ter uma mãe assim, uma verdade tão chocante, fazia seu estômago revirar. Lynn, também paralisada, olhou para a mulher com um semblante de choque que rapidamente se transformou em confusão e raiva. Essa é a sua verdadeira mãe? Lynn questionou, uma onda de emoções desenfreadas cruzando seu rosto. Você é uma assassina? Sua voz disparou, cheia de desprezo e dor. A sala estava em frações de segundo de estar explodindo em caos novamente. Cala a boca! A mulher gritou de volta, seu olhar ardente rebatendo na irmã. Fui forçada a fazer coisas inimagináveis, mas não sou um monstro. Eu sou a única que pode te salvar, Miss. Miss piscou, tentando entender. Salvar? O que ela sabia? Por que ela estava ali? A expressão de Alex era de satisfação. Uma mistura venenosa de vingança e triunfo. Ele conhecia a história. Conhecia segredos que Miss nunca imaginou que existissem. Você sempre foi uma pecinha em grandes jogadas, Miss, ele disse, seus olhos fixos nela. As pessoas jogam com a verdade como se fosse fichinha de cassino. Os murmúrios da plateia aumentavam, a tensão estourando como pipoca. A mulher, ainda diante dela, deu um passo à frente. Seu olhar fuzilante mantinha Miss presa. Eu não tive escolha. Gugu, ele me abandonou. Dizem que praguejei a minha própria família. Mas não, eu só queria proteção. As palavras saíam dela como uma torrente. Proteção de quê? Miss tinha que saber. Por que você me deixou? Por que nunca me procurou? O desespero a invadiu, sua voz tremia de raiva e tristeza. O olhar da mulher se suavizou momentaneamente. Uma dor atravessando seus traços. Porque eu fui forçada a deixá-las. Você não entende. Gavril me ameaçou. A frase desabou na sala como uma bomba. O murmúrio se transformou em um eco de horror. Gavril? O nome reverberou como se alguém tivesse estourado um balão em cheio no ouvido de todos. A verdade, a mulher disse, sua respiração pesada, é que Gavril é o verdadeiro responsável por tudo isso. Ele quer o legado de Gugu e, para isso,
Ele precisa do seu sangue, Miss. Os rostos na multidão se tornaram um pátio de boatos. Sangue? Herança? O que essa mulher está insinuando? As palavras voavam de boca em boca, uma torrente caótica. Miss sentiu o chão desaparecer sob seus pés uma vez mais. Os segredos estavam se desdobrando de forma que não aceitava. O que significava isso tudo? A única segurança que ela tinha era a ilusão de controle que sempre desenvolveu. E agora, tudo estava desmoronando. Então, como se o próprio destino estivesse atendendo ao clamor de sua confusão, outra explosão ecoou, mas desta vez não foi de vidro ou fumaça. Um homem surgiu do fundo da sala, e a presença dele era tão intimidadora que a multidão se calou instantaneamente. Ele tinha um olhar que escaneava tudo, um sorriso de satisfação nos lábios. Vocês acham que trouxeram a tempestade? Eu sou a tempestade! As palavras dele cortaram o ar, e todos se jogaram para trás. Verdadeiro legado, Miss, é muito mais sombrio do que vocês imaginam, e a verdadeira luta começa agora. As luzes piscaram alternativamente, intensificando a tensão no ar. Era uma dança entre o caos e a verdade, e Miss estava no centro, cercada pelas facetas de sua vida, que antes pareciam simples. O que era amor, o que era dever e o que era a voracidade do passado. Um rugido de adrenalina percorreu seu corpo. Não havia tempo para hesitar. O passado e o presente estavam colidindo. Não era só uma luta por amor, era uma luta pela sobrevivência. E ali ela percebeu que a próxima jogada poderia mudar tudo. O futuro era um enigma e ninguém sabia o que aconteceria em seguida. Miss ficou paralisada. O caos ao redor parecia desvanecer enquanto a mulher coberta de sangue a encarava, uma tempestade de emoções à flor da pele. A revelação sobre ser sua mãe ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse processar, o homem imponente no fundo da sala interrompeu o queixo dela com outro golpe. Você realmente acha que é a única na história, Miss? Ele falou, seu sorriso ganancioso realçando cada palavra. Perdeu a noção do que está acontecendo aqui? A verdade é que todo mundo neste salão é uma marionete em um jogo bem maior. As luzes do salão pareciam tatear entre as sombras, criando uma atmosfera ainda mais carregada de tensão. Guanin, que até então estava paralisado, reagiu. Quem você é? O que você quer? Sua voz era um misto de confusão e determinação. A multidão começou a murmurar em busca de respostas. Eu sou Alex, e você, Guanin, é apenas uma peça do tabuleiro. Ele continuou, aproximando-se. E, sinceramente, acho que vai ser divertido ver você se afogar em seus próprios segredos. O ar pesava. As emoções ferviam como um caldeirão prestes a transbordar. Neste momento, a mulher ensanguentada levantou a mão como quem pedisse silêncio. Não, não é sobre isso. Ela se virou para Miss. Seus olhos estavam cheios de uma espécie de dor que Miss nunca tinha visto antes. Querida, você precisa entender. Não é só uma questão de passado ou família. Isso vai muito além. Miss franziu a testa confusa. Além do quê? O que é mais que isso? A urgência na sua voz estava evidente. Uma parte dela queria saber, mas a outra estava em choque. Então, uma construção de tensão que começou a se formar se desfez instantaneamente quando as portas se abriram abruptamente. Uma nova figura emergiu e a atenção se dividiu instantaneamente. Era um homem com um olhar intimidante e um manto que parecia dançar com a brisa. Ele caminhou lentamente e a aura ao seu redor era de poder bruto,
Você! Miss gritou, seu rosto pálido. O homem era Gavril, o nome que ecoava nos sussurros da multidão. A dúvida na mente de todos. O que você quer de mim? Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, Miss, eu não tô aqui para você. Estou aqui para concluir uma história que começou muito antes de você nascer. O silêncio era ensurdecedor. A tensão aumentou e o clima estava tão eletrificado que dava para sentir os corpos em volta tremendo de expectativa. Então, Gavril olhou diretamente para Lin. E você, irmã perdida? Sua hora finalmente chegou. As palavras dele caíram como uma bomba no salão. Como você sabe quem eu sou? Lin questionou, o rosto em chamas de raiva e indignação. Porque você é parte deste quebra-cabeça, disse Gavril, com uma satisfação inegável. E ao contrário do que você pensa, não sou o verdadeiro vilão aqui. Ele olhou para Miss. Na verdade, você e Lin têm muito mais em comum do que imaginam. Miss sentiu seu coração disparar. Uma onda de medo a invadiu. O que você quer dizer? Gavril inclinou-se um pouco mais perto, os olhos brilhando. Você pode ser muito mais poderosa do que a dinastia Gu, mas a verdade tem um preço, e todos aqui estão dispostos a pagá-lo. As palavras dele ecoaram, e a tensão na sala era palpável. Antes que Miss pudesse processar, Alex, que até então observava tudo com um sorriso de satisfação, alterou sua postura. Na verdade, o legado de Gugu não é apenas riqueza, é algo que conecta vocês duas. E se não atuarem rápido, tudo o que amam vai se transformar em cinzas. As luzes começaram a piscar violentamente, quase como se estivessem respondendo ao turbilhão emocional. Miss sentiu que estava na linha de frente de uma tempestade. Então, uma voz suave surgiu, penetrando o caos. Irmãs, a chave para a sobrevivência é a união. E a verdade que Gavril guarda pode definir todo o nosso futuro. A mulher ensanguentada, agora parecendo mais serena, olhou fixamente para Miss e Lin. O que ela queria dizer? Miss, no fundo, sabia que nada seria como antes, mas a angústia dentro dela estava se transformando em uma determinação amarga. Sejamos fortes e vamos desvendar isso juntas! O futuro se tornar uma sombra longa e incerta. E ao ecoar suas palavras, ela sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O próximo movimento poderia mudar tudo. Mas a pergunta permanecia. Até onde elas iriam para descobrir a verdade? Miss sentiu a pressão no ar aumentar, como se o tempo estivesse parando. Olhou para a mulher ensanguentada. O medo estava completamente estampado em seu rosto. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Os olhares da multidão oscilavam entre incredulidade e horror. Sim, Miss, e você e Lin são a única esperança que me resta. A mulher disse, a voz trêmula, mas carregada de emoção. Há anos que guardo esse segredo, mas não pude contar a verdade antes. Gavril, ele tem mais poder do que você imagina. Ele não quer apenas seu Mone. Ele quer destruir todos nós. Miss piscou, tentando processar. A sala parecia um campo de batalha, com cada expressão criando um novo nível de tensão. Lin parecia estar lutando contra suas emoções. Olha, você pode não ser uma assassina, mas isso não muda o fato de que você também me deixou para trás. Você não fez nada para nos proteger. Não é só isso, Lin. A mulher gritou, aparência de desespero enquanto se voltava para sua filha. Gavril disse que eu teria que sacrificar uma de vocês para cumprir o que ele deseja. Uma onda de negação percorreu Miss. Não,
Isso não vai acontecer. Mas a última frase da mulher a fez refletir e seu coração disparou. Você não vai fazer isso. Vão se unir. Precisamos lutar contra ele. A voz da mulher estava cheia de uma determinação que parecia furiosa contra o destino que havia sofrido. Vocês têm que entender. O poder que vocês carregam no sangue não é só um legado. É a chave que pode acabar com o que Gavril planeja. O murmúrio na sala começou a aumentar. A tensão estava tão forte que dava para sentir nas veias. O homem que se apresentara como Gavril olhou para a mulher com um sorriso sutil, mas traiçoeiro. Você realmente pensa que pode escapar do que eu sou? Meu poder vai além. Eu sou o destino que você e sua família nunca conseguirão evitar. Nesse momento, a sala tremeu com a força de uma nova explosão. Luzes começaram a morrer e o caos se instalou novamente. Vamos! Guanin gritou puxando Miss pela mão, mas a mulher, sua mãe, se interpôs entre eles. Não! Se eles chegarem até vocês, será o fim. Miss estava dividida. Ela olhou para Lin, que tinha lágrimas nos olhos, mas também uma chama de luta. Precisamos nos unir, Miss. Se não enfrentarmos isso juntas, não teremos chance. Mas antes que Miss pudesse responder, Gavril fez um movimento rápido. Ele ergueu uma mão e uma onda de energia pulsou pela sala, fazendo todo mundo se encolher de medo. Vocês acham que têm controle? Eu sou o que conecta todos vocês. Se eu provocar o que está adormecido no sangue de vocês, a destruição se tornará realidade. Nesse instante, a mulher gritou: a verdade é que ele também faz parte da família. Gavril é o pai de vocês. Todos congelaram. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. A revelação atingiu Miss como um golpe direto. O chão pareceu desvanecer sob seus pés. Era demais para absorver. Lin, que estava cão à beira de lágrimas, gritou: Não pode ser verdade. Você está mentindo. Não, a verdade, Lin. Olhem para ele. Vocês sempre foram partes de um grande plano que ele arquitetou. As palavras da mulher ecoaram, cada sílaba uma facada no coração da família. Gavril, com um sorriso arrogante, levantou uma sobrancelha. E agora, vocês duas, o que vão fazer? Serão forças do bem ou se juntarão a mim? O caos se transformou em uma tempestade e o pânico reinou na sala. Missy sentia o mundo desmoronando ao seu redor. O que isso significava para sua segurança, seu futuro, seu amor por Guanin? Olhou para ele e os olhos dele estavam abertos, olhar distante. Cheio de perguntas sem respostas, à medida que a fumaça se dissipava, a verdade espinhosa do que eram verdadeiramente filhos de Gavril se instalava, deixando um abismo de dúvidas e medos. A sala parecia um labirinto sem saída, e a escolha a ser feita estava mais aterrorizante do que qualquer um dos segredos que haviam sido revelados até aquele momento. E, com um olhar fixo nos rostos apavorados ao redor, Miss soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como elas mudariam a narrativa de suas vidas se... Miss sentiu a pressão no ar aumentar, como se o tempo estivesse parando. Olhou para a mulher ensanguentada, o medo estampado em seu rosto. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Os olhares da multidão oscilavam entre incredulidade e horror. Sim, Miss. E você e Lin são a única esperança que me resta. A mulher disse, a voz trêmula, mas carregada de emoção. Há anos que guardo esse segredo, mas não pude contar a verdade antes. Gavril, ele tem mais poder do que você imagina. Ele não quer apenas seu nome.
Ele quer destruir todos nós. Miss piscou, tentando processar. A sala parecia um campo de batalha, com cada expressão criando um novo nível de tensão. Lynn parecia estar lutando contra suas emoções. Olha, você pode não ser uma assassina, mas isso não muda o fato de que você também me deixou para trás. Você não fez nada para nos proteger. Não é só isso, Lynn. A mulher gritou, a aparência de desespero enquanto se voltava para sua filha. Gavril disse que eu teria que sacrificar uma de vocês para cumprir o que ele deseja. Uma onda de negação percorreu Miss. Não, isso não vai acontecer. Mas a última frase da mulher a fez refletir e seu coração disparar. Você não vai fazer isso. Vão se unir. Precisamos lutar contra ele. A voz da mulher estava cheia de uma determinação que parecia furiosa contra o destino que havia sofrido. Vocês precisam entender. O poder que vocês carregam no sangue não é só um legado. É a chave que pode acabar com o que Gavril planeja. O murmúrio na sala começou a aumentar. A tensão estava tão forte que dava para sentir nas veias. O homem que se apresentara como Gavril olhou para a mulher com um sorriso sutil, mas traiçoeiro. Ah, você realmente pensa que pode escapar do que eu sou? Meu poder vai além. Eu sou o destino que você e sua família nunca conseguirão evitar. Nesse momento, a sala tremeu com a força de uma nova explosão. Luzes começaram a morrer e o caos se instalou novamente. Vamos! Guanin gritou puxando Miss pela mão. Mas a mulher, sua mãe, se interpôs entre eles. Não! Se eles chegarem até vocês, será o fim. Miss estava dividida. Ela olhou para Lynn, que tinha lágrimas nos olhos, mas também uma chama de luta. Precisamos nos unir, Miss. Se não enfrentarmos isso juntas, não teremos chance. Mas antes que Miss pudesse responder, Gavril fez um movimento rápido. Ele ergueu uma mão e uma onda de energia pulsou pela sala, fazendo todo mundo se encolher de medo. Vocês acham que se eu provocar o que está adormecido no sangue de vocês, a destruição se tornará realidade? Nesse instante, a mulher gritou. A verdade é que ele também faz parte da família. Gavril é o pai de vocês. Todos congelaram. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. A revelação atingiu Miss como um golpe direto. O chão parecia desvanecer sob seus pés. Era demais para absorver. Lynn, que estava a um passo de explodir, gritou: Não! Não pode ser verdade! Você está mentindo! Não! A verdade, Lynn! Olhem para ele! Vocês sempre foram partes de um grande plano que ele arquitetou. As palavras da mulher ecoaram, cada sílaba uma facada no coração da família. Gavril, com um sorriso arrogante, levantou uma sobrancelha. E agora, vocês duas, o que vão fazer? Serão forças do bem ou se juntarão a mim? O caos se transformou em uma tempestade. O pânico reinou na sala. Miss sentia o mundo desmoronando ao seu redor. O que isso significava para sua segurança, seu futuro, seu amor por Guanin? Olhou para ele e os olhos dele estavam abertos, um mar de perguntas. Mas antes que pudessem se digerir tudo aquilo, o chão sob eles começou a tremer. Olhando para baixo, Miss viu uma fissura se abrindo. Uma fenda negra se estendendo pela sala, como se o próprio chão estivesse reclamando suas verdades. E em questão de segundos, uma sombra mais profunda subiu da fenda. Era uma sombra e uma figura colossal, cujos olhos brilhavam como uma tempestade perfeita. Chegou a hora. A sombra gritou com uma voz retumbante e a sala inteira tremeu. Eu sou a essência de tudo que foi gerado. Os segredos de Gugu não podem ser mantidos por muito tempo, nem mesmo por você, Gavril. O impacto da presença da sombra fez todos recuarem. Lynn e Miss trocaram olhares perplexos.
O que estava acontecendo? A revelação de que Gavril era o pai delas se tornava insignificante diante do horror que a sombra prometia. Você não pode controlar o que criaste. Continuou a sombra, a voz misturando-se com a fúria do vento. Os rostos na sala refletiam pânico. Alguém começou a gritar. Guanin puxou Miss para mais perto, mas a tensão já havia se intensificado. Miss sentiu um nó na garganta. O que você quer de nós? Indagou, mirando a sombra com uma mistura de medo e indignação. A sombra ergueu uma mão, e uma onda de energia negra a envolveu, como se estivesse esperando uma resposta. Vocês têm o poder de mudar tudo, mas também podem ser a causa de nossa ruína. O futuro está em suas mãos, irmãs. E o que vocês decidirão definirá não apenas o destino de vocês, mas de todos nós. E com isso a fenda se abriu ainda mais, criando uma onda de escuridão que parecia pronta para engolir toda a sala. O futuro que estava à frente de Miss já não era claro. O que elas iriam fazer? As palavras pressionavam como um peso, enquanto a tempestade se formava ao seu redor. A verdadeira batalha estava apenas começando. A escolha que fariam poderia mudar tudo. E, sem saber, sentiam que o tempo estava se esgotando. Miss sentiu a pressão no ar aumentar, como se o tempo estivesse parando. Olhou para a mulher ensanguentada, o medo estampado em seu rosto. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Os olhares da multidão oscilavam entre incredulidade e horror. Sim, Miss, e você e Lin são a única esperança que me resta. A mulher disse, a voz trêmula, mas carregada de emoção. Há anos que guardo esse segredo, mas não pude contar a verdade antes. Gavril, ele tem mais poder do que você imagina. Ele não quer apenas seu nome, ele quer destruir todos nós. Miss piscou, tentando processar. A sala parecia um campo de batalha, com cada expressão criando um novo nível de tensão. Lin parecia estar lutando contra suas emoções. Olha, você pode não ser uma assassina, mas isso não muda o fato de que você também me deixou para trás. Você não fez nada para nos proteger. Não é só isso, Lin, a mulher gritou, a aparência de desespero, enquanto se voltava para sua filha. Gavril disse que eu teria que sacrificar uma de vocês para cumprir o que ele deseja. Uma onda de negação percorreu Miss. Não, isso não vai acontecer. Mas a última frase da mulher a fez refletir e seu coração disparar. Você? Você não vai fazer isso. Vão se unir! Precisamos lutar contra ele! A voz da mulher estava cheia de uma determinação que parecia furiosa contra o destino que havia sofrido. Vocês precisam entender. O poder que vocês carregam no sangue não é só um legado. É a chave que pode acabar com o que Gavril planeja. O murmúrio na sala começou a aumentar. A tensão estava tão forte que dava para sentir nas veias. O homem, que se apresentara como Gavril, olhou para a mulher com um sorriso sutil. Mas traiçoeiro! Ah! Você realmente pensa que pode escapar do que eu sou? Meu poder vai além. Eu sou o destino que você e sua família nunca conseguirão evitar. Nesse momento, a sala tremeu com a força de uma nova explosão. Luzes começaram a morrer e o caos se instalou novamente. Vamos! Guanin gritou, puxando Miss pela mão. Mas a mulher, sua mãe, se interpôs entre eles. Não! Se eles chegarem até vocês, será o fim! Miss estava dividida. Ela olhou para Lin, que tinha lágrimas nos olhos, mas também uma chama de luta. Precisamos nos unir, Miss. Se não enfrentarmos isso juntas, não teremos chance. Mas antes que Miss pudesse responder, Gavril fez um movimento rápido. Ele ergueu uma mão e uma onda de energia pulsou pela sala.
fazendo todo mundo se encolher de medo. Vocês acham que tem controle? Eu sou o que conecta todos vocês. Se eu provocar o que está adormecido no sangue de vocês, a destruição se tornará realidade. Nesse instante, a mulher gritou. A verdade é que ele também faz parte da família. Gavril é o pai de vocês. Todos congelaram. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. A revelação atingiu Miss como um golpe direto. O chão parecia desvanecer sob seus pés. Era demais para absorver. Lin, que estava a um passo de explodir, gritou. Não! Não pode ser verdade! Você está mentindo! Não! A verdade, Lin! Olhem para ele! Vocês sempre foram partes de um grande plano que ele arquitetou. As palavras da mulher ecoaram, cada sílaba uma facada no coração da família. Gavril, com um sorriso arrogante, levantou uma sobrancelha. E agora vocês duas, o que irão fazer? Serão forças do bem ou se juntarão a mim? O caos se transformou em uma tempestade. O pânico reinou na sala. Miss sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. O que isso significava para sua segurança, seu futuro? Seu amor por Guanin. Olhou para ele e os olhos dele estavam abertos, um mar de perguntas. Mas antes que pudessem se digerir tudo aquilo, o chão sob eles começou a tremer. Olhando para baixo, Miss viu uma fissura se abrindo, uma fenda negra se estendendo pela sala. E em questão de segundos, uma sombra mais profunda subiu da fenda. Era uma sombra, uma figura colossal, cujos olhos brilhavam como uma tempestade perfeita. Chegou a hora! A sombra gritou, com uma voz retumbante, e a sala inteira tremeu. Eu sou a essência de tudo que foi gerado. Os segredos de Gugu não podem ser mantidos por muito tempo, nem mesmo por você, Gavril. O impacto da presença da sombra fez todos recuarem. Lin e Miss trocaram olhares perplexos. O que estava acontecendo? A revelação de que Gavril era o pai delas se tornava insignificante diante do horror que a sombra prometia. Você não pode controlar o que criaste, continuou a sombra, a voz misturando-se com a fúria do vento. Os rostos na sala refletiam pânico. Alguém começou a gritar. Guanin puxou Miss para mais perto, mas a tensão já havia se intensificado. Miss sentiu um nó na garganta. O que você quer de nós? Indagou, mirando a sombra com uma mistura de medo e indignação. A sombra ergueu uma mão e uma onda de energia negra a envolveu, como se estivesse esperando uma resposta. Vocês têm o poder de mudar tudo, mas também podem ser a causa de nossa ruína. O futuro está em suas mãos, irmãs. E o que vocês decidirem definirá não apenas o destino de vocês, mas de todos nós. E com isso, a fenda se abriu ainda mais, criando uma onda de escuridão que parecia pronta para engolir toda a sala. O futuro que estava à frente de Miss já não era claro. O que elas iriam fazer? As palavras pressionavam como um peso, enquanto a tempestade se formava ao seu redor. Então, algo inesperado ocorreu. Com um rugido, uma luz ofuscante irrompeu da fissura. Um brilho intenso subiu, ofuscando tudo à sua volta. E, de repente, uma sombra se ergueu. Não era apenas Gavril, mas uma figura que parecia um clone dele, com uma aparência mais jovem e vigorosa. Então você finalmente me encontrou, pai! Disse a figura, avançando com uma confiança que fez a sala inteira ficar em choque. Todos se viraram para ele, os olhos arregalados. A luz daquele recém-chegado era hipnotizante, mas o que ele disse deixou todos paralisados. Ele não era apenas um espectro de Gavril. Ele parecia ser uma versão melhor,
mais forte do que ele mesmo. Eu sou o que você nunca foi, Gavriel. A verdadeira essência do que significa ser Gu. A sombra baixou a cabeça, em reconhecimento a essa nova força. Um novo nível de tensão tomou conta da sala. O que essa nova virada significava? A revelação do novo aliado, aquele que parecia ser Gavriel em sua forma mais pura, abalou os fundamentos de tudo o que Miss acreditava saber. A presença dele não era apenas uma ameaça, mas um potencial novo para a luta que estava prestes a acontecer. O que aconteceria agora? Seria uma nova aliança ou um novo caos? O futuro estava mais incerto do que nunca. E Miss percebeu que aquela batalha recém-iniciada poderia reescrever não apenas seu sobrenome, mas o destino de toda uma linhagem. Filmando a cena, ela respirou fundo, sem saber se o que se aproximava iria salvá-las ou arruinar tudo. O mistério se intensificava, e a história estava longe de acabar. Miss sentiu a atmosfera pesada enquanto a sombra se aproximava, sua presença condenadora preenchendo o ambiente. Lin estava ao seu lado. A determinação em seus olhos acabava de brilhar. "O que fazemos agora?" ela perguntou, a voz trêmula, mas com uma "es". "Unimos forças!" a mulher ensanguentada exclamou, seu tom firme pulsando no ar. "Só juntas podemos enfrentar Gavriel e essa sombra que surge do passado." As palavras dela se espalharam pela sala como um feitiço, conectando todos em um único propósito. Gavriel, o pai diante delas, encarou a sombra, enquanto a tensão aumentava. "Você não tem poder aqui!" gritou, tentando mostrar segurança, mas o medo grudava em sua voz. "Não, enquanto eu estiver vivo!" Ele tentava se afirmar. Mas a sombra começou a rir. Era uma risada gutural, cheia de desprezo. "Você acha que a vida te protege? Sua arrogância é sua ruína. A história que você conta será a mesma que o consumirá." Com uma faísca de coragem, Miss se levantou. "Nós não somos peças de um jogo. Somos irmãs e temos o poder que você nunca pode compreender." Sua voz ecoou, intensa. "Estamos aqui para mudar essa história." Ela sentia o calor da determinação aumentar em seu peito, enquanto olhares se voltavam para ela. A sombra hesitou. Por um instante, aquilo quase soou como uma ameaça. Miss sabia que agora ou nunca. "Vamos lutar. Vamos acabar com esse pesadelo de uma vez por todas." E ao dizer isso, algo dentro dela começou a vibrar, como se o sangue em suas veias estivesse respondendo, acionando um poder ancestral. Lin seguiu o exemplo da irmã, unindo mãos. "Vamos, mãe! Juntas!" A mulher, olhando para elas, começou a brilhar com uma luz suave. Miss percebeu que a força delas moldava a escuridão ao redor, começando a dissipar a sombra que recuava diante de suas emoções. Numa onda de coragem, elas uniram seus poderes e uma luz radiante irrompeu do centro da sala. Era como se todas as verdades não ditas, todos os segredos que estavam guardados, fossem finalmente liberados. A energia crescia a cada segundo, envolvendo Gavriel em uma esfera de luz. "Você não tem poder sobre nós!" gritou Miss com toda a força que tinha. Era uma declaração, um chamado, não apenas para Gavriel, mas para todos os presentes. As pessoas, sentindo a mudança, começaram a se unir a elas, formando um círculo de luz. O brilho cresceu e a sombra começou a se desintegrar, deixando para trás uma sensação de alívio e libertação. Gavriel olhou em estado de choque e uma sombra de arrependimento cruzou seu rosto. "O que você fez?" ele berrou. Mas a luz crescia a um ponto insustentável. Finalmente, com um último grito de libertação, a luz explodiu
e todo o salão ficou em branco. Quando tudo se apagou e a luz se dissipou, Miss abriu os olhos e se viu em um lugar diferente. Era um campo florido, cercado de árvores, cheio de vida e cores vibrantes. Lynn estava ao seu lado, a mesma expressão de alívio em seu rosto. Conseguimos? Lynn perguntou, a esperança brilhando em seus olhos. A mulher ensanguentada se aproximou, mais radiante do que nunca. Sim, filhas, vocês mudaram a história. A felicidade encheu o ar e, pela primeira vez, Miss sentiu que a herança podia ser uma bênção, não uma maldição. Guang e os outros estavam próximos, todos sorrindo. A batalha havia sido vencida, mas o que significava aquele novo começo? Miss olhou ao redor, percebendo a profundidade das conexões que haviam feito. Não apenas entre elas, mas entre todos os presentes. Era um renascimento, um dia novo. E assim, na voz de cada um, uma nova história começou a ser contada. Antes de você seguir, preciso de algo. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é super importante. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos.